Oi, oi! Se você tá procurando uma boa comédia romântica com certeza de diversão, As Férias da Minha Vida é o filme pra você. E é sobre ele que nós vamos comentar aqui nesse vídeo. Inclusive, se você está aqui nesse vídeo, já é 2026, então eu quero te desejar um próspero ano novo. E para já começar o ano bem, se inscreve aqui no canal para você receber em primeira mão todas as novidades. Eu tenho muito carinho por esse filme, As Férias da Minha Vida, porque ele tá ligado a uma memória de infância, onde eu e minha irmã tomamos banho de chuva, depois aquele banho quentinho e fomos pra sala assistir As Férias da Minha Vida. Ainda na época era DVD, enquanto comíamos pipoca com ketchup. Naquela idade eu não tinha muita noção do que se tratava o filme, mas a gente se divertia muito com a protagonista, a Georgia. E caso você não conheça o filme, aqui vai aquela breve sinopse. A vendedora Georgia Bird descobre que sofre de uma doença terminal e passa a refletir sobre a vida cheia de cuidados e precauções excessivas que sempre levou. Ela decide abandonar tudo e viajar para a Europa, onde vive como uma milionária em um hotel de luxo. E há poucas semanas eu sentei para assistir esse filme novamente e dessa vez eu só conseguia pensar em como a Georgia estava poupando a sua vida e perdendo um grande investimento. A Georgia, a protagonista, ela era a melhor funcionária da empresa, ela seguia todos os mandamentos da igreja e vivia uma vida pacata e honesta, mas ela vivia cheia de medos. E medos desses que todo mundo tem, sabe? Medos que parecem muito grandes na nossa cabeça, tipo medo de fazer algo errado, medo de se expor, medo de ser chamada a atenção, medo de ser constrangida, medo de se posicionar e falar o que pensa, o que acredita. E todos esses medos que a Georgia cultivou por grande parte da vida dela fizeram com que ela construísse o livro das possibilidades e ficasse assim sempre na espera do momento certo para tornar aquele livro o livro das realizações. Não é nada. É o que diz aí, são possibilidades, coisas que me interessam. Ela estava poupando o tempo inteiro, estava poupando a sua vida. E segundo o dicionário, poupar significa gastar com parcimônia, economizar, guardar. E aqui eu quero trazer essa reflexão assim, além do óbvio. Eu quero que você pense comigo além do valor monetário. E claro, eu não tô aqui dizendo que é errado economizar e que o ideal é que você pegue seu dinheiro e gaste ele todo porque não vale a pena guardar. Não. O ponto aqui que eu quero trazer, que eu quero que a gente pense, é de como a Georgia estava se poupando energia, poupando tempo, sempre naquela ideia de esperando o momento certo ou esperando a hora dela chegar. E assim, cá entre nós, se tem uma coisa que quanto mais a gente guarda, mais a gente perde, é o nosso tempo. Então, qual o caminho a seguir? O caminho do investimento. Investir, segundo o dicionário, significa aplicar, empregar. É um movimento que você faz com o propósito de retorno futuro. Investir exige movimento e investimento traz retorno. No dia que a Georgia descobriu a doença, ela viu que o plano de saúde não cobria todas as despesas da cirurgia que ela precisava. E bancar essa cirurgia era 10 vezes mais caro do que tornar o livro dos sonhos real. E foi então que a Georgia decidiu investir em viver. A Georgia fez todo um movimento para que, ao menos uma vez na vida, mesmo que fosse nas suas últimas semanas, ela não vivesse dominada pelo medo. Ela se moveu em direção ao seu sonho. E o primeiro passo foi pedir demissão. Quer saber? Eu fui. Uma atitude que exigiu coragem e firmeza logo de cara. O segundo passo foi se permitir sentir a tristeza. E isso exigiu honestidade consigo mesma. Muitas vezes a gente quer sufocar o sentimento da tristeza e não se permite vivê-lo, só que é um sentimento digno e que precisa ser vivido. O terceiro passo que a Georgia precisou dar foi planejar as suas últimas semanas. E isso exigiu dela temperança e organização. Ela já era uma mulher de virtudes, mas agora ela precisava baixar o volume do medo e agir. E viver intensamente e desfrutar sem medo só potencializou quem ela era. A Georgia estava então se tornando a melhor versão de si mesma. Quando o volume do medo está alto na nossa vida, nós nos tornamos inférteis. Aquele medo de cometer erros, medo de se expor, medo de assumir responsabilidades, são vozes que nos paralisam e que nos prendem. Como dizia Chorão,
O medo cega os nossos sonhos, nos tornamos fracos e sucumbimos às desculpas e justificativas. A melhor saída então é se preparar e dar o primeiro passo diante da oportunidade de viver novas experiências. E foi isso que a Georgia fez. Parou de economizar o tempo, decidiu com quem iria estar, o que queria ouvir. Ela não poupou mais palavras quando precisavam ser ditas, mas passou a se posicionar e responder conforme necessário. Em uma cena do quarto do hotel, olhando pela janela, a Georgia fala: "Em que mundo eu estava vivendo?" E essa cena nos leva a um outro ponto importante: o ambiente. Existe um mundo novo, grande e extraordinário, além do que você sabe, além do que você consegue enxergar, além do que você conhece hoje. Existem mundos fora das nossas limitações. Ao acessar novos ambientes, nós acessamos novos comportamentos. Consequentemente, o universo da mente se expande. E uma vez que a mente se expande, você se enriquece. E esse foi o caso da protagonista. Depois de viver esse novo ambiente, de ter contato com novas pessoas e novos comportamentos, ela se enriqueceu. E assim, trazendo para os nossos dias, hoje é muito mais fácil nós acessarmos novos ambientes. Aqui no YouTube você tem contato com diversos conteúdos dos mais variados temas. Você consegue conhecer pessoas do outro lado do mundo e ser impactado pela forma como elas vivem. A internet tornou possível um acesso a esse novo mundo e eu sou muito grata pela internet. Eu sou muito grata principalmente por essa plataforma aqui no YouTube, por poder conhecer pessoas diferentes, lugares diferentes, costumes diferentes, cultura diferente e saber que eu posso melhorar, eu posso me tornar a melhor versão de mim mesmo a partir da ampliação da minha mente. E dito isso, eu quero te convidar a um desafio ainda essa semana. O desafio é ouvir, assistir, consumir algo totalmente diferente do que você está acostumado, totalmente fora da sua bolha. E se você é dos mais corajosos, eu ainda quero te convidar a ir mais fundo, aprender algo novo, um novo instrumento, um novo idioma, um novo hobby, um novo esporte, um novo instrumento musical, uma nova habilidade, algo com que você nunca teve contato antes. Esse ano mesmo eu me desafiei a conhecer um novo idioma. Eu já gosto do italiano e tive interesse pelo alemão depois de ler aquele livro A Menina que Roubava Livros, e eu falei sobre isso nesse vídeo aqui, falando sobre os livros que foram marcos na minha vida. Depois desse vídeo, vai lá dar uma conferida. Mas então esse ano eu resolvi dar uma chance pro francês. Eu nunca tive interesse na língua francesa, não achava bonito, não tinha interesse por Paris, França, assim, nunca me despertou nenhum gosto. E então nessa busca de fazer algo diferente, ter contato com algo diferente, me desafiei a ter contato com um idioma novo. Assim, era novo pra mim, né? Eu não tinha gosto pelo francês, não conhecia sobre a cultura francesa, apesar de muita gente ser apaixonada por essa língua, eu nunca tive interesse. Então eu, pela primeira vez, fui entender o alfabeto, os números, algumas curiosidades sobre a cultura, e o fato de buscar esse novo aprendizado me apresentou a novas pessoas, expandiu a minha mente, e uma vez que a gente conhece algo novo, aprende algo novo, não tem como regredir. Como eu disse, seu cérebro agradece. E esse ano também eu resolvi me desafiar num hobby novo, que foi aprender origami. Então o desafio tá lançado, me conta aqui nos comentários o que é que você vai fazer e não deixa pra próxima vez. Inclusive tem uma cena em que a Georgia se olha no espelho e diz assim: "Da próxima vez, vamos rir mais, amar mais, vamos ver o mundo. Não teremos tanto medo." O que nós temos é o agora. Não poupe tempo, não poupe sorrisos, não poupe risadas, não espere o lindo momento para dizer que você ama alguém. Não confie nesse pensamento: deixa pra próxima vez, na próxima vez eu faço. Eu sei que a sua mãe falou muito pra você: na volta a gente compra, na volta a gente passa ali. Mas esquece esse pensamento. Viva o agora, porque é o que você tem. Aplique o seu tempo, a sua energia em atos de coragem, invista em experiências, dedique-se no trabalho, invista em boas amizades, aplique-se em descobrir a melhor versão de si mesmo. Não economize com as pessoas que você ama e não economize nos seus sonhos. E aqui eu não tô falando de valor monetário, eu não tô falando de dinheiro. Invista em viver, tenha ousadia. Lembra, investimento traz retorno.
E esse foi o filme de hoje. Eu espero que você, assim como eu, tenha aprendido a investir como a Georgia. A vida é agora, então compartilha esse vídeo com alguém que tá precisando de uma boa comédia pra se divertir. Tenho certeza que você conhece alguém que tá estressado, que tá triste, que tá cansado e tá precisando de um bom filme pra curtir, pra rir e pra refletir sobre a vida. Compartilha também o desafio com alguém que você goste, com alguém com quem você tem prazer de compartilhar novos desafios e crescer junto. Te vejo no próximo vídeo.